Uma casa mais ou menos aí de 130 a 150 metros quadrados, num terreno estreito e comprido ali de 10 por 25. Esse foi o desafio que a gente deu aos nossos arquitetos na hora de projetar a nossa casa. Uma casa que vai comportar uma família de futuramente 4 pessoas, com bastante quintal, bastante área social integrada, uma casa para a vida toda. Bom, essa semana passada recebemos o nosso anteprojeto da casa e eu queria muito mostrar para vocês como que os nossos arquitetos montaram, né, esse projeto e que a gente amou muito já, adiantando para vocês. E eu queria compartilhar aqui no meu canal essa trajetória de como está sendo, né, o processo de projetar a nossa casa. E se você chegou aqui de paraquedas, meu nome é Tainá Espínola, eu sou designer e compartilho aqui, além de ensinamentos e dicas e coisas sobre a minha profissão como designer de produto, também essa minha empreitada de construir uma casa para a minha família futura. Se você não viu nenhum vídeo anterior sobre como foi o briefing, sobre o que foi o pedido, tem uma playlist completa aqui no canal chamada Do Terreno ao Lar, que eu vou contar, estou contando toda essa trajetória. O vídeo de hoje é pra gente falar sobre o anteprojeto. O que é o anteprojeto? É o primeiro vislumbre do que pode vir a ser o projeto. Então, é o primeiro estudo de planta, da disposição, do layout dos cômodos, né, da implantação da casa dentro do terreno. Então, é o primeiro diagnóstico ali, a primeira apresentação de proposta que vieram dos nossos arquitetos. Antes disso, a gente tem várias outras etapas para entender quais são as nossas necessidades, o que a gente queria. E esse vídeo eu vou resumir essa parte inicial, porque tem vídeo mais detalhado dela aqui no canal, mas a gente vai passar por esses tópicos também para a gente poder entender a planta. O anteprojeto, ele tem toda a ideia de justificar o porquê das coisas que foram escolhidas, né, pelos arquitetos ali. Eu pedi para a Joyce colocar aqui imagens, né, a gente recebeu um arquivo bem grande, né, foi apresentado pra gente durante aí essa semana, com todas as justificativas. Por quê? Cada lugar, cada terreno, cada posição vai demandar coisas diferentes daquela casa, daquela obra, daquele projeto em si. Então, quando a gente vai pesquisar, por exemplo, uma casa num terreno 10 por 25, que é o nosso caso, não tem como a gente reproduzir, ou a gente pelo menos não deveria reproduzir, um projeto que a gente vê na internet. Por quê? Cada lugar do Brasil vai ter demandas diferentes por conta do clima, por conta do vento, por conta da altitude, por conta da orientação do terreno, né? Se a frente é para norte, sul, leste, oeste. Então, tudo isso vai mudar o jeito que o projeto precisa estar implantado e estar pensado. No nosso caso, aqui, eu moro no Rio Grande do Sul, o nosso terreno é aqui no Rio Grande do Sul, na parte da Serra Gaúcha, então um lugar muito frio. A maior parte do ano a gente sofre com frio, com a umidade. É diferente, por exemplo, da minha terra natal, João Pessoa, que é uma cidade quente e úmida também. Apesar da umidade ser elevada nos dois casos, a diferença do clima ela é gritante. Então lá em João Pessoa a gente sofre com o calor a maior parte do tempo. Então as estratégias de obra, as estratégias de projeto são completamente diferentes entre um cenário e outro. E isso vai mudar em qualquer lugar que você for construir. Se você for construir no Canadá e você for construir na Etiópia, vão ser situações diferentes e isso não muda aqui no Brasil. Então lembre-se que quando vocês forem fazer projetos de vocês ou vocês estejam olhando o projeto de alguém, sempre se atente a esse detalhe, porque muitas vezes o que pode funcionar em um cenário não funciona no outro. Pois bem, dentre essas justificativas iniciais, pedi para a Joyce colocar alguns frames aqui do que foi nos justificado. Não só a parte do sol no terreno, como que ele se apresenta, né? Onde nasce, aonde se põe, aonde que tem mais incidência de sol. E na avaliação climática, né, da nossa região aqui, eles nos pontuaram como que a gente deveria aproveitar essa incidência de sol dentro da casa. Então, por exemplo, eles colocaram lá escrito as estratégias que vão ser utilizadas para isso. Então, estratégias de inércia térmica, né, o tempo que vai demorar para a temperatura de fora da casa entrar na casa e se manter ali dentro tudo quentinho. As estratégias de abertura, né, para o calor do sol entrar durante o ano e por aí vai. Eles fizeram as análises das épocas do ano também, como que isso muda e posicionando os cômodos ali. Mas sem muitas delongas,
Eu vou pegar aqui o tablet com o projeto para conseguir ir pontuando as coisas. E aí a gente vai colocando aqui na tela junto para vocês verem também. Resumindo um pouco o que a gente pediu, né? Como eu falei, a gente tem um orçamento que foi baseado no que a gente avaliou junto com o banco, né? Que seria liberado para o nosso financiamento. É uma construção financiada. Então, a gente tem um valor ali de mais ou menos 430 mil para construção. Então, isso não inclui o valor do terreno, isso não inclui valor de projetos, isso não inclui esses custos adicionais, impostos e nada disso. Tá incluso somente a parte da construção. Então, avaliando junto com os nossos arquitetos e em pesquisas à parte, a gente chegou na metragem ali de 130 e 150 metros quadrados com algumas estratégias para conseguir construir. Qual que é a nossa ideia? É a gente construir o mais básico possível para conseguir se mudar. E aí melhorias vão ser feitas ao longo do tempo. O que a gente não vai fazer durante o tempo é aumentar o tamanho da casa. Então a gente já precisa do tamanho final, né, das paredes já construídas certas. Essa está sendo a nossa estratégia para conseguir construir. A gente vai usar algumas outras formas, né, de economia em acabamentos, em tipos de piso e tudo mais. Eu até nos outros vídeos falei sobre o tijolo ecológico. É uma opção que a gente está avaliando para conseguir viabilizar. Mas vale salientar que tudo isso vai ser avaliado depois, assim, claro, a gente tem que ter um norte, né, pra gente não querer fazer uma mansão num valor que não dá para construir, mas que depois tudo vai passar por um processo de viabilidade. Então a gente vai orçar tudo e se precisar fazer alguma mudança, a gente vai fazer também. Lembrando que esse aqui é um estudo preliminar e tudo isso pode passar por futuras mudanças. A gente vai olhar aqui, avaliar inicialmente. Na parte da implantação do terreno, eles colocaram avaliando a parte de ventos e a parte do sol, né? Como aproveitar isso. E a gente pediu também muita área de quintal, de jardim, porque a gente quer também aproveitar essas áreas externas da casa. Então, eles pensaram também, a gente terminou fazendo um sobrado, né, 2 pisos, justamente para conseguir aproveitar mais espaço de terreno, porque até caberia uma casa térrea, mas a gente ia perder muito na parte de quintal, né, a gente iria ficar com praticamente nada, então não fazia sentido pra gente, pensando em filhos no futuro e tudo isso. Então, já com os afastamentos, né, eles fizeram a entrada, todo o relevo do solo, ali no canto superior direito ali, né, olhando de cima, dá pra ver aí na planta. Eles colocaram lá na parte de trás, o bloco social tá voltado para norte, que é onde a gente tem a maior incidência de sol durante o dia. Então, o sol nasce no leste, se põe no oeste, e aí ele fica passando por norte, né, praticamente o dia todo. Em sul, a gente não tem muita incidência solar, quase nada, né. Então, a parte de serviço ficou voltada para sul, no pavimento térreo, com a parte de banheiro, lavabo, né, lavanderia, e também um escritório que ficou ali encostado para leste e no sul. Os ventos também, a gente tem um pouco de vento frio que vem do sul e um vento que vem de nordeste ali em cima da casa, que também vamos ter aberturas, né, pra gente ter ventilação cruzada quando isso for necessário durante o ano. Bem legal aqui que eles fizeram, eles já colocaram ali uma simulação de onde vai jardim e tudo mais. Uma coisa interessante que muita gente sempre fala é sobre a garagem. A gente não fez questão de garagem interna, tá? A gente quis uma garagem fora, externa da casa, né, que não tivesse dentro da planta, por 2 motivos. Porque a gente não faz questão, por mais que inicialmente a garagem vai estar descoberta, com o tempo a gente vai colocar um pergolado ali para ela ficar coberta, mais externa. E além da gente não fazer questão de uma garagem interna, a gente também viu que essa é uma estratégia de economia, né? Quando você coloca a garagem dentro da planta da casa, você cria um vão livre ali muito grande, e vãos livres são caros de fazer por conta de estrutura, e também é uma metragem quadrada que a gente acreditava ser perdida ali, né? Então, pra gente ter o mesmo tamanho de casa, mas a garagem a gente teria que subir, sei lá, de 130, 150 metros quadrados para 200, por exemplo. Então, pra gente fazer muito sentido o carro ficar fora de casa, né? No sentido dentro do terreno ali num pátio, e futuramente colocar um pergolado para fazer essa cobertura dos carros ali. Então, tem vaga para 2 carros, tem um pátio ali frontal na frente de casa, e a casa tem um formato retangular dentro do terreno. Então, temos ali uma escadinha entrando na área social com um sofá. Então, temos ali uma parede, né, algumas janelas ali na superior com a TV
TV e a lareira. E aí a gente vem para a área de jantar e a cozinha lá no fundo. Entrando ali na área social, temos a parte de serviço e circulação, né? A gente tem uma escada que sobe para o pavimento superior, um lavabo que fica ali embaixo da escada, um escritório pequeno, porque Eduardo a gente vai precisar no futuro. E lá atrás, na cozinha, a gente tem lavanderia, mais um acesso externo. Lá atrás da casa, não sei se dá para vocês verem, tem a área de varal, lá no finalzinho mesmo do terreno, e na lateral ali perto do acesso para fora tem uma horta também que a gente pediu. Então uma casa bem solta, né, dentro do terreno, ela não tem nenhuma parede cega, pra gente justamente ter essas áreas, né, todas bem pensadas. Uma outra coisa, né, a gente tem uma porta gigantesca ali perto da sala de jantar, da mesa, que dá para o pátio fora, né, que tem ali mais ou menos uns 3 metros, uma metragem bem generosa, e ali vai ser como se fosse um quintal semi, assim, interno-externo, né? Então a gente já vai utilizar a nossa cozinha e a área de jantar como se fosse uma área gourmet. Então a gente não quis 2 áreas separadas, pra gente não fazer sentido eu ter 2 cozinhas, 2 mesas, 2 tudo. Então a gente já aproveitou todo esse tamanho aí. Então a gente consegue ver aqui toda essa parte, né, de jantar com essa porta aqui fora. Aqui, o escritório, a gente quis um escritório com 2 espaços, né? Um pra mim e pro Eduardo, até porque pretendo continuar gravando vídeos. Futuramente vai que eu começo a trabalhar de casa, 100% de casa, então é muito importante a gente ter esse espaço aqui. Aqui atrás, na cozinha, a gente tem uma churrasqueira, o fogão, né? Pia, geladeira aqui no canto e uma despensa, um armário bem grande de despensa aqui no canto. A gente teve algumas mudancinhas, tá? Que eu já pedi pra eles, mas eu queria mostrar pra vocês de início isso. Qual que é a ideia dos nossos arquitetos aqui? Vamos pra parte de circulação. Na entrada, até o final da casa, a gente tem um eixo central, né? Que é como se fosse um corredor. As circulações, aqui a gente tem uma circulação também da parte de serviço, né? Que vai desse acesso aqui de fora até a porta ali, além da circulação interna ali entre o lavabo, o escritório e a escada. Coisas que a gente pediu também. A lareira é um fator bem importante, né, para o aquecimento da casa. E também uma areazinha de bar que a gente queria muito, porque Eduardo gosta de fazer drinks e por aí vai. E agora a gente vem para o pavimento superior. A gente tem aqui a parte da escada, né, o corredor. A gente pediu também uma rouparia no corredor. É muito legal porque muitas vezes para pegar algum tipo de toalha, lençol, essas coisas que são comuns, né, para todos os quartos da casa, a gente não precisa entrar nos quartos nem utilizar espaço de armário dos quartos para isso. Então a gente colocou ali uma rouparia no corredor para fazer essa função. E uma mini copa também, porque é importante pra gente, né, ter ali um acesso fácil, um filtro, um frigobar em cima, para não precisar descer de noite para buscar uma água, por exemplo. Então, a gente achou que se coubesse, daria para colocar. E aí, eles conseguiram, ficou muito bom. Eu não sei se vocês estão vendo, mas aqui na parte de cima, a gente tem uma estrutura chamada duto. O que é esse duto? Os nossos arquitetos conseguiram encaixar um duto que vai da parte de cima ali do corredor até a lavanderia, que nada mais é um buraco, né, na laje, no teto, que você joga a roupa direto do corredor de cima para a lavanderia lá embaixo. Então não precisa descer com as roupas que vão ser lavadas. Isso eu achei genial, genial deles. Amei muito. Então aqui em cima, continuando, temos o corredor ali no número 7. Temos o banheiro social, né, no número 8, com box, vaso sanitário, pia. Os 2 quartos, os 2 dormitórios, né, que tem mais ou menos o mesmo tamanho, eles ficaram com cerca de 9,6, 9,4 metros quadrados. E temos aqui a suíte com um guarda-roupão grandão, a cama e uma sala de banho. A gente fez muitos pedidos para esse banheiro. Eu fiz, pessoalmente, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de banhos, e banhos premium, e eu passo muito tempo, né, com esse autocuidado, assim, ligado à limpeza, ligado ao banho. Coisas que a gente pediu: uma banheira, se coubesse, né, era um item opcional, mas se coubesse eles colocariam e eles conseguiram colocar. O box, claro, né, uma pia ali. Uma coisa diferente que a gente pediu foi um mictório no banheiro. Acho que faz muito sentido, né, para ter no banheiro principal. Então, como vocês podem ver ali do lado direito, tem um janelão gigante no quarto principal, tanto voltado para frente da casa quanto na cabeceira da cama. Também isso para entrar luz, para entrar bastante
iluminação. E também os 2 quartos ali tem um tamanho de janela bem interessante, bem legal. Uma coisa que eu quero pontuar aqui. O projeto ficou um pouco maior do que a gente esperava, né? Ficou com 148 metros quadrados. Mas, segundo a expertise dos nossos arquitetos, isso se encaixa dentro do nosso orçamento. Eles têm uma casa parecida que eles estão fazendo e que ficou proporcional o custo de construção. Então a gente acredita que vai caber dentro do nosso orçamento esse tamanho de casa com esses pedidos que a gente fez. Agora vamos para as alterações que a gente pediu e todas estão lá no térreo. São 2 alterações principais. A primeira é que quando a gente pegou o projeto, né, a gente viu, gostou, a gente sempre fica uns dias com ele pra gente ver, né, avaliar com mais calma tudo que foi pedido, se a gente gostou mesmo e tal. O que eu fiz? Com a planta de medidas que eles também mandaram, eu peguei uma trena aqui em casa e comecei a medir as coisas que eu tenho perto pra ter noção de tamanho. Porque às vezes a gente olha na figura assim e a gente não tem noção tridimensional de quanto que é aquelas medidas. E aí eu fui medir o tamanho da sala, o tamanho da bancada, o tamanho dos corredores, o tamanho de tudo. Uma coisa que eu identifiquei, que eu achei muito apertado, foi a distância do sofá pra parede da TV. Da parte da frente do sofá, da parte mais estreita, até na frente tinha nem 1,30 m, que eu achei muito pouco. Eu medi a minha sala, eu moro num apartamento aqui que é bem pequeno e já tinha mais do que isso. Então eu achei muito apertado essa distância. E também na área da cozinha de bancada, eu achei pouca bancada livre para fazer preparos, para colocar um airfryer em cima, uma cafeteira, algum eletrodoméstico que vai ficar ali eternamente. Também foi pedido para a gente fazer um tamanho melhor de bancada. E aí eu fiz algumas sugestões aqui. Primeiro, falando da bancada, liberar um pouco mais de bancada, fazendo uma churrasqueira com abertura em L, que abre para cima da bancada, e aí a gente tem uma passagem mais livre ali para fazer a parte das carnes, churrasco, não precisa tirar de dentro para colocar ali fora. E aí isso também acredito que ajuda a sensação de amplitude na bancada. E aquela ilha que tá ali perto da área de jantar, ela poderia ser um pouquinho maior, medindo o tamanho dos corredores que estavam bem amplos. A ilha poderia ser um pouquinho maior para caber ali o cooktop em cima da ilha, lava-louças e a cervejeira embaixo que já estavam dentro do planejado. Então, liberando ali quase 1,5 m de bancada para colocar o que quisesse, o que eu acho que era muito bom. E aí o resto a gente mantinha igual que tava. Pra parte do sofá, qual que era a minha sugestão? A gente mudar um pouco a parte das paredes, como dá pra ver ali em verde na imagem. A gente tem aqui, jogar o bar pra fora ali, né? Aumentar um pouco essa parede aqui, que fica ali pra trás do corredor, deixando a abertura para o corredor da escada um pouco menor. E colocando o sofá virado para a parede ali da lateral da lareira, aumentando ali a distância, né, entre sofá e parede, deixando a sala para mim com a sala com uma dimensão de sala de casa, né, sem ser uma dimensão de sala de parede. E aí teria que mexer um pouco ali na abertura da porta, onde tá, enfim. Isso tudo foram sugestões que a gente mandou para os nossos arquitetos, mas eles vão olhar, né, e ver se dá para fazer isso e se faz sentido. Porque quando a gente desloca aqui a porta, né, para um pouco mais pro lado, a gente perde o eixo central ali de circulação que a gente tinha antes. A gente joga ele um pouquinho mais para lá. E aí perde um pouco a simetria, né, ali da casa. Mas foi isso que eu pedi para eles fazerem. Eu fiz até uma modelagem, né, para simular essa mudança aí. No mais, essas foram as únicas coisas, né, que a gente pediu de alteração. A gente amou muito o projeto. A gente achou que tudo que a gente pediu, eles conseguiram colocar, que eu acho que é o mais desafiador, talvez. E a gente agora tá esperando o retorno dele sobre essas mudanças, né, que a gente tá fazendo para conseguir decidir, né, 100% como vai ser esse layout da casa, a planta, né, o projeto arquitetônico. Depois passar para os próximos projetos, né. A gente tem ainda os projetos de engenharia para fazer e todo o estudo de viabilidade até eles executarem o projeto executivo mesmo, né? Que é aquele que a gente entrega para quem vai construir. Bom, eu não sei se vocês já tinham passado por um processo de projeto de arquitetura. Esse é o meu primeiro e para mim tá sendo muito legal ver como que funciona. Se vocês gostaram desse conteúdo, se vocês estão gostando de acompanhar a casa, eu vou deixar aqui meu Instagram também, sempre tô postando coisa lá, se vocês quiserem ver. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o seu like, não esquece de deixar a sua inscrição no canal. Se você gostou, não precisa se inscrever por pena, mas se você gosta do conteúdo, toda semana a gente fala de design aqui e também dessas peripécias aí de tentar construir uma casa. E vou deixar os outros vídeos aqui da nossa sequência de vídeos sobre a casa, mostrando as minhas pastas do Pinterest, o que foi pedido no nosso briefing, se você ficou com alguma dúvida. E a gente se vê na semana que vem.
Tchau!